Imagine estar em casa, tranquilo com sua família, quando de repente, a polícia invade sua vida e te acusa de um crime que você nunca cometeu. Foi exatamente isso que aconteceu com Marcos Almeida, um juiz conhecido por sua integridade. Mas, o que a polícia não sabia, era que, ao prenderem ele, estavam prestes a descobrir algo que abalaria tudo o que pensavam saber sobre o caso. Uma acusação falsa, uma conspiração que envolvia os mais poderosos da cidade e uma verdade que estava prestes a vir à tona. Esta é a história de um homem que foi preso injustamente, mas cuja verdadeira identidade mudaria tudo. Em uma cidade movimentada, onde o poder e a corrupção muitas vezes se entrelaçavam, vivia Marcos Almeida, um juiz respeitado e conhecido por sua integridade. Ele morava com sua filha de 10 anos, Sofia, em uma casa tranquila nos arredores da cidade. Uma noite, enquanto os dois assistiam a um filme, a calma foi quebrada por batidas fortes na porta. "Fique aqui, Sofia", disse Marcos com um pressentimento sombrio. Ao abrir a porta, ele foi recebido por policiais liderados pela capitã Isabela Costa. "Marcos Almeida, você está preso por corrupção e conspiração", anunciou Isabela, segurando um mandado de prisão. Marcos ficou atônito. "Isso é um erro. Tenho o direito de saber do que estou sendo acusado." Antes que pudesse reagir, ele foi algemado na frente de Sofia, que apareceu na porta, os olhos cheios de lágrimas. "Pai, o que está acontecendo?" perguntou a menina, com a voz trêmula. Marcos sorriu com dificuldade. "Tudo vai ficar bem, Sofia, confia em mim." Enquanto Marcos era levado, Camila Rocha, uma jornalista investigativa, observava a cena de longe. Ela estava no meio de uma investigação sobre corrupção policial e política, e com seu faro apurado para notícias, começou a filmar o ocorrido com seu celular. Em um luxuoso escritório, o empresário corrupto Ricardo Mendes sorria ao saber da prisão de Marcos. Ele sabia que o juiz era um obstáculo para seus planos ilícitos. Incriminar Marcos era a única maneira de garantir que seus negócios sujos continuassem. A capitã Isabela, convencida da culpa de Marcos, liderou a operação com firmeza. No entanto, ao ver a reação genuína de Marcos, uma dúvida começou a surgir em sua mente. Dentro da viatura, um jovem policial chamado Gabriel olhou para Marcos com admiração. "Ele é o juiz Almeida, o homem que lutou contra a corrupção por anos. Como ele poderia estar envolvido nisso?" murmurou. Seu colega mais experiente balançou a cabeça. "Nem tudo é o que parece." Logo após a prisão de Marcos, manchetes dominaram os jornais e noticiários. "Juiz corrupto exposto", gritava a capa de um dos maiores jornais do país. Em frente à delegacia, uma multidão de jornalistas aguardava. Quando Marcos foi levado para fora da viatura, flashes de câmeras o cegaram momentaneamente. Ele tentou manter a cabeça erguida, mas a vergonha e o desespero eram evidentes em seus olhos. Camila Rocha começou a investigar mais a fundo. A velocidade com que as evidências contra Marcos surgiram levantou suspeitas. Em seu pequeno escritório, ela digitava freneticamente, cruzando informações e revisando fontes confiáveis. Ela sabia que algo não estava certo. No dia seguinte, seu artigo foi publicado. "Juiz inocente? Fraude ou verdade?" Nele, Camila questionava a validade das acusações e sugeria que Marcos poderia ser vítima de uma conspiração. O artigo se espalhou rapidamente nas redes sociais, gerando debates acalorados e dividindo opiniões. Enquanto Marcos enfrentava a humilhação pública, Ricardo Mendes estava em um evento luxuoso, cercado por políticos e empresários influentes. "Fizemos isso, senhores", disse Ricardo com um sorriso confiante. "Marcos Almeida está fora do nosso caminho. Agora podemos continuar nossos negócios sem interferências." Enquanto isso, a vida de Sofia se transformou em um pesadelo. Na escola, ela era alvo de piadas cruéis e bullying implacável. "Seu pai é um criminoso", gritava um dos garotos, empurrando Sofia contra um armário. Professores tentavam intervir, mas a situação estava fora de controle. Sofia se sentia sozinha e desamparada. As risadas e insultos ecoavam em sua mente, e ela evitava contato visual com todos. Cada dia na escola era uma tortura, e ela se perguntava se a vida voltaria ao normal. Ana Lúcia, amiga de Marcos e advogada de defesa, começou a investigar as evidências. Em seu escritório, pilhas de documentos e relatórios estavam espalhados. Ana analisava cada detalhe, procurando inconsistências.
Testemunhos contraditórios e evidências plantadas começaram a surgir. Com cada nova descoberta, sua determinação crescia. Ela sabia que provar a inocência de Marcos seria uma tarefa monumental, mas estava disposta a ir até o fim. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Marcos sentou-se ao lado de Ana, observando cada movimento na sala. Quando o juiz entrou, o silêncio caiu instantaneamente. Ana levantou-se com determinação. Meritíssimo! Gostaria de apresentar uma série de inconsistências nas evidências contra meu cliente, Marcos Almeida, começou ela, entregando documentos ao juiz. A tensão no tribunal aumentou à medida que Ana destacava cada ponto com precisão. O juiz, embora atento, revelava uma impassividade perturbadora. Enquanto isso, Camila continuava sua investigação. Em uma tarde chuvosa, ela recebeu uma ligação de uma fonte anônima. Tenho algo que pode interessar a você sobre o caso do juiz Almeida, disse a voz do outro lado. Camila encontrou a fonte em um café discreto. O homem, nervoso, entregou-lhe um envelope. De volta ao escritório, Camila abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia documentos que mostravam transferências bancárias suspeitas e conversas interceptadas, indicando uma conspiração para incriminar Marcos. Ana, armada com as novas evidências fornecidas por Camila, conseguiu marcar uma audiência para revisar o caso de Marcos. No dia da audiência, o tribunal estava cheio de jornalistas e curiosos. Ana apresentou as novas evidências ao juiz. Meritíssimo, estas provas mostram claramente que meu cliente foi vítima de uma conspiração. Pedimos que todas as acusações contra ele sejam reconsideradas à luz dessas novas descobertas, argumentou. O juiz, impressionado com a solidez das novas evidências, concordou em reavaliar o caso. Um sentimento de esperança começou a permear o ar. Durante a audiência, Marcos teve a oportunidade de falar. Ele levantou-se, respirou fundo e, com a voz embargada, começou. Meritíssimo, senhoras e senhores. Fui injustamente acusado e preso por um crime que não cometi. A dor de ser separado da minha filha e de ser humilhado publicamente é indescritível. Mas estou aqui para lutar, não apenas por mim, mas por todos que foram vítimas de um sistema corrupto. A plateia ficou emocionada. Sofia, sentada ao lado de Ana, olhou para o pai com admiração renovada. Enquanto isso, Ricardo Mendes, cada vez mais nervoso, começou a perceber que as coisas não estavam indo como planejado. Ele notou que Juliano, seu cúmplice, estava agindo de forma estranha. Ricardo decidiu confrontá-lo. Juliano, você está escondendo algo de mim? Perguntou Ricardo, sua voz fria e ameaçadora. Juliano, suando e visivelmente desconfortável, respondeu. Não, Ricardo. Só estou preocupado com o quanto estamos arriscando. No entanto, Ricardo não estava convencido e decidiu manter Juliano sob vigilância. Enquanto isso, Camila continuava sua busca incansável pela verdade. Uma noite, enquanto voltava para casa, ela percebeu que estava sendo seguida. De repente, um carro acelerou em sua direção. Camila tentou correr, mas foi atingida e caiu no chão, sentindo uma dor intensa na perna. O carro fugiu rapidamente, deixando-a ferida e aterrorizada. No hospital, Camila sabia que Ricardo estava por trás do ataque. Isso só prova que estamos no caminho certo, pensou ela, determinada a continuar, apesar do medo e da dor. Ana, por sua vez, continuava revisando documentos e evidências. Em uma tarde, enquanto examinava registros financeiros, encontrou uma pista crucial. Um e-mail criptografado entre Ricardo e um cúmplice, detalhando o plano para incriminar Marcos. Esta é a prova que precisamos! Exclamou Ana, sentindo uma mistura de alívio e empolgação. Com essa nova informação, Ana sabia que poderia apresentar um caso forte no tribunal, expondo toda a extensão da corrupção de Ricardo. Enquanto isso, Marcos foi abruptamente removido de sua cela e levado para o isolamento. A pequena cela escura e fria aumentava o sentimento de desespero e impotência. Ele passava os dias em silêncio, tentando manter a sanidade e a esperança. No tribunal, sob pressão intensa, Juliano finalmente decidiu confessar. Ele levantou-se, visivelmente trêmulo, e olhou diretamente para o juiz. Não posso mais viver com essa culpa, começou Juliano, sua voz trêmula. Ricardo Mendes me forçou a incriminar Marcos Almeida.
falsificamos evidências e subornamos testemunhas para garantir que ele fosse condenado. A sala explodiu em murmúrios e sussurros. O choque era palpável. O juiz pediu silêncio e Juliano continuou. Eu fiz isso por medo e ganância, mas não posso mais suportar a culpa. Marcos é inocente. Enquanto Juliano confessava, Ricardo Mendes, que estava presente no tribunal, percebeu que sua situação estava se tornando insustentável. Ele tentou sair discretamente, mas foi rapidamente detido pela segurança do tribunal. Com as confissões de Juliano e Ricardo, o caso de Marcos foi rapidamente reavaliado. O juiz, agora convencido da inocência de Marcos, ordenou sua libertação imediata. Quando Marcos deixou o tribunal, foi recebido com aplausos e gritos de apoio. Ele olhou para a multidão e viu rostos familiares, amigos, vizinhos e até estranhos que acreditavam em sua inocência. Obrigado a todos, disse Marcos, com lágrimas nos olhos. Sem o apoio de vocês, eu não teria conseguido. Camila Rocha, que arriscou a vida para descobrir a verdade, agora tinha todas as peças necessárias para contar a história completa. Seu artigo intitulado A Queda de Ricardo Mendes, a Verdade Revelada, foi publicado no dia seguinte. A resposta foi avassaladora. Camila recebeu inúmeros elogios por seu trabalho corajoso e incansável. O capitão Isabela, que desempenhou um papel crucial na virada do caso, decidiu realizar uma conferência de imprensa para se desculpar publicamente com Marcos. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar publicamente com Marcos Almeida, começou Isabela, sua voz firme, mas carregada de emoção. Eu cometi um grave erro ao acreditar nas evidências falsas apresentadas contra ele. Marcos é um homem inocente e corajoso, e lamento profundamente o sofrimento que ele e sua família enfrentaram. Marcos, presente na conferência, estendeu a mão para Isabela. Obrigado, capitã. Aceito suas desculpas, disse ele apertando a mão de Isabela. Marcos e Sofia, finalmente reunidos, começaram a reconstruir suas vidas. A relação entre pai e filha se fortaleceu durante o ordeal, e agora, juntos, eles enfrentavam o futuro com esperança renovada. Ana Lúcia e Camila Rocha receberam reconhecimento público por seus esforços incansáveis para ajudar Marcos e expor a corrupção. Em uma cerimônia na prefeitura, ambas foram condecoradas com medalhas de honra. Ricardo Mendes foi julgado e condenado por seus crimes, incluindo falsificação de evidências, suborno e envolvimento em esquemas de corrupção. A sentença foi severa, refletindo a gravidade de suas ações. Marcos, agora livre e com seu nome limpo, refletiu sobre sua jornada. Ele reconheceu a importância do apoio que recebeu e decidiu que não poderia permanecer em silêncio diante da injustiça. Esta experiência me mostrou que devemos lutar contra a corrupção e proteger os inocentes, declarou Marcos em uma entrevista. Sua determinação era clara, e suas palavras ressoaram profundamente naqueles que o ouviam. Marcos foi convidado a ser o orador principal em um evento público sobre justiça e direitos humanos. Em pé no palco, diante de uma grande plateia, ele sentiu uma onda de alívio e realização. Prometo continuar lutando por um sistema mais justo para todos, disse ele, recebendo uma salva de palmas. O calor dos aplausos e os rostos sorridentes na multidão reforçaram sua determinação e lhe deram a certeza de que ele estava no caminho certo.